Fala galera, muito boa de luta da Arte Suave. Olha eu chegando aqui, Carlão Barreto com você em mais um podcast, o Old School Jiu-Jitsu, o seu podcast. Aliás, o podcast Os Heróis do Tatame, aqueles que fizeram e fazem a história da Arte Suave. Sejam todos muito bem-vindos em mais um grande bate-papo. É muito legal, uma resenha muito descontraída falando da história do nosso esporte. Então, olha só, antes de começarmos aqui mais um podcast, mais um Old School Jiu-Jitsu, eu vou te dar uma dica. Logo de primeira, eu vou te dar um presente. É o seguinte, a Brasil Combat tem uma super promoção, um super desconto para você que é amante da arte suave e está querendo comprar uma armadura nova. Lembrando que a gente está chegando no final do ano, época de Natal, de dar presente, de ganhar presente. Então é o seguinte, entra no código aí, ó, que está na tela, entra lá com o código Old School, fácil, né? Não tem como errar, não tem como esquecer, e você vai ganhar 20% de desconto na compra da sua armadura, na compra do seu kimono. Então já começa o podcast hoje, o episódio de hoje, já te dando um presente. Tá legal? Olha que bacana. Então entra ali, ó, Brasil Combat, coloca o Old School, você vai ganhar 20% de desconto na compra da sua armadura, vai dar de presente de Natal aí pro filho, pro amigo, pro irmão. Vamos nessa, todo mundo de kimono, Brasil Combat, ok? Olha o seguinte, e outra coisa pra gente também poder começar. Agora eu vou pedir. Eu comecei diferente hoje, né? Eu comecei entregando algo pra você, eu comecei te dando um presente, agora eu vou pedir um presente. Pode ser? É o seguinte, galera, eu vou te pedir o seguinte. Primeira coisa, para você compartilhar, bota para 5 parceiros da academia aí, 5 parceiros da academia. Tu conhece mais gente, mas eu tô pedindo 5 parceiros da academia. Vá lá e compartilha aqui o nosso episódio de hoje do Old School. Vá lá e compartilha. Vou pedir para você se inscrever no canal, se inscreve no canal, ativa ali o sininho para receber as notificações e dá teu like, beleza? Fechado? Então te agradeço muito pela sua ajuda e se você puder comentar, melhor ainda, ok? Então eu te entreguei um presentão, que é o código de 20% de desconto aqui do nosso podcast, o Old School, e também te fiz o pedido, que é compartilhar, que é se inscrever, que é dar o like e falar pra galera, ó, começou lá o Old School, vamos lá, esse Carlão tá com mais um grande convidado, mais um mestre ali, batendo um papo sobre jiu-jitsu. É ou não é? E é legal a galera do jiu-jitsu, quando se reúne, só fala de jiu-jitsu, né? Você não fala outra coisa? Não, a gente só fala de jiu-jitsu. Você não fala sobre política? Não, a gente só fala de jiu-jitsu. Você não fala sobre... Não, é só jiu-jitsu, tá bom? É isso mesmo. Jiu-jitsu é um papo muito descontraído, é um amor muito profundo que nós temos pela arte suave. E falando em amor profundo, pessoa que vive e respira o jiu-jitsu, eu tô aqui com o mestre Leonardo Castelo Branco, o Léo Castelo Branco, meu camarada. Opa, fala Carlão. Obrigado, Tranquilo. Castelo, por você ter vindo aqui. Eu sei que você é um cara muito ocupado, personal, academia, é uma vida muito corrida, né? E deu aí esse intervalo, esse tempinho na hora do almoço. Deixou de almoçar aquela salada, Salada, né? aquela saladinha, pra estar aqui com a gente batendo papo no nosso podcast, no Old School Jiu-Jitsu, o podcast dos heróis do tatame. Você é um herói do jiu-jitsu, um cara que trabalhou em prol do jiu-jitsu, do crescimento do nosso esporte. Tem muita história pra contar, então desde já, muito obrigado pela sua presença aqui, Castelo. Obrigado a você, está engrandecendo o nosso esporte com mais um podcast que eu acho que tem tudo para vingar. Relembrar o importante, né? As pessoas que asfaltaram nessa estrada que hoje o jiu-jitsu dá renda para milhares de famílias aí, entendeu? Tanto o jiu-jitsu como o MMA, que eu levo como se fosse um desmembramento do nosso jiu-jitsu, né? Foi a gente que puxou esse barco aí do Vale Tudo para cima e se transformou em MMA. Então, cara, só tenho a agradecer, que você também é uma lenda também no nosso esporte e que está trilhando esse caminho aí já há algum tempo em relação a jornalismo, a entrevista. Eu acho muito importante o trabalho que você está fazendo. Obrigado, Castelo. Castelo, vamos começar logo o nosso bate-papo aqui hoje. Conta um pouquinho como foi seu início do jiu-jitsu, né? Como é que você começou no jiu-jitsu, como seus pais te colocaram ali para praticar o nosso jiu-jitsu e como é que foi esse desenvolvimento do
do jiu-jitsu na tua vida? Na verdade, eu não, quer dizer, não foi meus pais, né? Eu comecei um pouquinho tarde, tava com 17 anos, se eu não me engano. Já fiz outros esportes antes, tinha feito um pouquinho de judô. Fiz um remo, quase cheguei numa pré-equipe ali de remo, quando tinha meus 14 anos. Aí o handball na escola, primeiro intercolegial que teve, eu fui vice-campeão no handball e tal, mas assim, a gente vivia com a questão na nossa época, ali na década de 80, né? Final de 70, início de 80, a gente tinha as coisas de querer se defender, que tinha muita confusão, mas aquela coisa mais sadia, se a gente pode chamar de sadia, né? Confusão de rua e tal. Normal. Eu sempre fui briga de gangue aqui, rua dali contra a rua de cá, mas eu nunca me envolvi nisso, nunca gostei disso, mas eu senti a importância, falei, cara, eu preciso me defender, né? A gente tem que saber alguma coisa e tal. Então foi mais nesse caminho, né? De defesa pessoal. E tinha começado um jiu-jitsu perto da minha casa ali. Morava ali na época no Flamengo. Começou ali perto de Laranjeira, já Largo do Machado ali. E tinha também engraçado que tinha do outro lado, você tinha não chamava Muay Thai. Boxe tailandês. Academia Naja. A Naja, do Narani ali. E tava começando o Mário Cupertino, ali perto. E aí tinha um amigo meu até que foi pra Naja, eu falei, não, vou fazer jiu-jitsu. Foi uma coisa assim, não foi uma coisa, como é que eu vou explicar? Não, quero fazer jiu-jitsu. Olhei, fui lá, vi um, vi outro, falei, não, cara, eu gostei. Aí engrenei Achou no jiu-jitsu mais maneiro que o Muay Thai? Naquela época. Sim, na época. Sim. Mas a ver com Hoje você. são duas lutas importantes pro nosso MMA, né? Sim, sem dúvida. Então, aí eu fui cair pro jiu-jitsu, com mais 2 amigos meus e tal, e ali eu comecei, com o Mário Cupertino. E, cara, você sabe como é que é o jiu-jitsu, deu 1 mês, 2, 3, eu falei, acabou, é isso aqui. E era de manhã, de tarde, tinha um horário de manhã, tarde, de noite, eu ia de manhã, tarde, de noite. Então, assim, foi um vício sadio, graças a Deus, entendeu? Então, ali eu comecei minha caminhada. Mário Cupertino. Com o Mário Cupertino. E aí tu ficou ali no Mário quanto tempo? Fiquei no Mário ali, cara, eu não vou te precisar tempo, tá? Porque eu realmente não 2, 3 anos, talvez, eu não lembro. Eu fui na branca, peguei azul, assim, me consolidei. Ele é muito habilidoso, né? O Mário era muito técnico, tinha uma guarda muito boa, então acho que eu peguei essa noção de guarda. Eu sempre fui alto, mas eu não era um cara grande, eu era um cara mais magro, né? Não tinha pujança de força, era mais flexível e comprido. Então, e tinha certa habilidade. Então eu peguei muito esse jogo de guarda dele. Então eu sempre tive um golpe forte de armlock e tal. Então ali eu comecei, aí o Mário, como eu evoluí muito rápido, já estava na Azul, então eu não tinha mais treino, material de humano para treino, né? Aí um amigo meu, o Cal na época, falou, não é o nosso Cal não, é outro, falou que estava indo para o Pinduca, que tinha lutado com o Marco Rua, Vale Tudo na época e tal, um pouco mais atrás, né? Aí estava abrindo uma academia, dar aula e tal, eu falei, porra, aí começou, já tinha uma galera mais pesada, tinha uma galera mais velha. Aí eu falei com o Mário, conversei com o Mário não, vai lá, então eu continuei indo no Mário de vez em quando, até ele precisava, eu substituía ele para dar aula, depois o Mário acho que parou, não vi mais. Mas aí que eu caí pro Pinduca, foi quando deu aquele primeiro campeonato que eu lutei, foi o Company, né? Que era um grande campeonato na época, né? Na época era o nosso mundial, né? Era o mundial, era o nosso, grande proporcionalmente campeonato, né? falando, seria o nosso mundial, né? O jiu-jitsu ainda era uma coisa muito, entre aspas, feudal, né? A gente tinha ali a galera ali da Zona Sul, você tinha a galera do subúrbio, né? Tinha Niterói, eram grupos, né? E tinha Minas também, tanto que eu cheguei a lutar que seria um Rio brasileiro, Minas. era o Rio Minas. Rio Minas. Foi até no Mineirinho. E aí foi ali que eu despontei com aquele Company, que eu lutei até com o nosso amigo, com o Conan na final. O Conan vinha destruindo todo mundo e eu também do outro lado. Foram 7 lutas, 7 armlocks. Aí foi ali que eu apareci para o mundo do jiu-jitsu, né? Entendi. Fui muito elogiado pelo Carlinho, o seu Hélio, o seu Carlos ainda viu. Tem Deus. até, me mostraram aí um vídeo, o seu Hélio me dando a medalha. Que legal, cara. Você guardou isso? A placa, não, o vídeo eu tenho que achar. Mas um cara postou outro dia no Instagram, eu sou péssimo com mídia, cara. Mas eu tenho essa placa até hoje, atleta mais técnico, Que legal. e a medalhinha Pô, maneiríssimo. Então foi assim, foi ali que eu
que eu comecei, né? É ali que eu fui quem era quem, ainda não conhecia nada, né? Tava o Rickson, tava... Todo mundo ali, É, o Cássio, todo mundo ali, tá isso. naquele contexto daquela época A e tal. Mauri, a Maurizinha, a galera do meu tempo que a gente veio subindo, né? Juninho, todo mundo lutando ali. Toda essa galera, graças a lutando. Deus, tá todo mundo bem aí. E vida. legal que o Pinduca era origem Carson Gracie, né? É, o engraçado é esse, era tudo Carson. Pinduca, o Mário Cupertini, meus maiores adversários eram do Carson. Tudo Carson, né? O Mário, o Pinduca, tudo Carson Gracie. O DNA Carson Gracie ali correndo nas tuas veias. Sem dúvida. Né? E como é que era esse negócio? Tipo assim, isso é interessante, né? Tipo, você treinando ali no Pinduca pra lutar com os caras do Carson. Pois é. Como é que era isso, assim? Aquele clima da época, como é que era curioso. isso? O Pinduca é um cara sempre foi muito respeitado, né, cara? Assim, também não era... Assim, dentro do jiu-jitsu ele não tinha esse problema de rivalidade academia. Não, todo mundo respeitava ele, meio que então, o Pinduca mas falava, assim, chegava, todo mundo tinha pessoal, um respeito. isso, exatamente. Então, mas só que você tinha as rivalidades de academia que ele não podia se encontrar. Faz parte, né? Fazia parte. Na época, hoje está diferente. Eu acho que é um amadurecimento, né? Natural, como foi também pro Vale Tudo, pro MMA, questão com a luta livre. Mas quando a gente tinha problema com a luta livre, juntava todo mundo. Né? Mexe com um, mexe com todos. Então, graças a Deus, isso acabou. Hoje a gente tem amigos aí, o Hugo, enfim, galera da luta livre também. Se dá super bem, não é? Se dá bem, o próprio Ruas, o Marco. Mas foi importante naquela época. Foi lá que provocou o desenvolvimento. Provocou o desenvolvimento. É isso que eu falo. Às vezes eu falo, mas era muita confusão, não sei o que. Eu falei, pois é, cara, mas isso acabou levando para um caminho, graças a Deus, bom, e a coisa desenvolveu. Porque eu lembro na época, a gente falava fugir um pouco do assunto aqui, a gente falava tu treina jiu-jitsu. Assim, era uma coisa meio... Hoje você seria o cancelado, né? O preconceito de que você faz uma luta, tu vale tudo, não sei o que. Hoje aí depois você pega uma grande emissora e põe o MMA diz, pronto, virou coisa de luxo, virou uma febre. Isso aí. Essa coisa é complicada, enfim. Mas crescemos assim. Então eu tinha essa coisa com... porque os mais pesados eram do lado por exemplo, você tinha o Carson, né, o Maitag, Barra Gracie, então tinha poucos ali. Eu lutei um ou outro lá do Rickson, lembro do Chicão, um cara grande, gordão assim, parrudo. Aí teve o Bita da Barra, os caras que eu consegui, assim, que batiam. Cheguei a lutar com o Renzo, no absoluto, Roleta, entendeu? Tinha os caras, mas do Cássio eram os mais pesados, né? Os mais pesados. Né? A Mauri, Murilo, Bolão, Libório, vou esquecer de gente, Dudu, Kiko Veloso. Esses caras todos eu lutei. Legal. E aí, enfim, mas, cara, sempre me respeitaram, também respeito, não só porque eu não sou um cara de... não, lógico. Mas é legal isso, né, cara? Porque era uma outra época. Era outra época, outra forma de encarar o próprio Vale Tudo. O sonho da gente, pelo menos na minha época, você é um pouco mais novo, mas também é a mesma época praticamente. O sonho da gente era, vou entrar no ringue para encarar, para dizer que o meu jiu-jitsu é melhor do que aquela outra luta ali. A gente não tinha coisa da grana, né? Não tinha essa questão da grana. Então a gente lutava muito pela honra ali do esporte. E era hoje em dia não, o cara vai treinar jiu-jitsu para jiu-jitsu competição, fazer um esporte, modinha, eu tô ali no meio e tal. Nada contra, até porque isso elevou o jiu-jitsu a um patamar muito grande. Hoje todo mundo pode praticar jiu-jitsu. Né? Na nossa época era uma coisa meio... né, complicado. Se o cara era bom mesmo, né, aguentava o tranco, ou então ia acabar sendo expelido. Hoje em dia você agrega. Não era para todo mundo, né? O jiu-jitsu naquela época não era para todo mundo. Na verdade, hoje o jiu-jitsu é para todo mundo, né? Sim. Hoje em dia você... qualquer um pode praticar jiu-jitsu. Mulher, mesmo o cara, mas eu não tenho muita habilidade. Não, o jiu-jitsu ele é adaptável. Ele vai se adaptar. Você vai criar situações que você se adapta. Eu acho que é um dos poucos esportes que você consegue esse tipo de adaptação. E eu Castelo, uma coisa importante assim, para a galera que está nos assistindo, tem muita galera nova que nos assiste, né? Tenho recebido algum feedback da molecada mais nova, tá faixa roxa, azul, enfim, que tá praticando jiu-jitsu hoje em dia. Como é que era o lance assim, da preparação, cara? Você é educador físico, né? Posteriormente você estudou, fez educação física, beleza? Mas, tipo assim, como é que você enxergava, né? Como é que era a tua preparação para o campeonato? Como é que tinha essa preparação? O que acontece? Eu acho que não existe trabalho melhor ou pior. Você está naquele momento, né? Porque tem gente que fala, não, mas antigamente era errado. Não tem, o que é certo hoje, daqui a 10 anos podem dizer que é errado.
né? Então a gente fazia, dentro do possível, um treinamento bom. É assim, me dediquei mais à preparação física depois, quando eu comecei a treinar com o Pinduca, quando a coisa foi ficando mais séria, eu tinha um preparador. Pinduca no início, né, dava uns toques, Pinduca também é formado em educação física. E aí a gente já tinha uma noção ali né, do que fazer periodização de treino, entendeu? A gente já tinha essa metodologia, né, para fazer. Mas era uma coisa mais, né, mais a grosso modo, mais casca grossa. Então a gente ia correr, subia, entrava no meio do trilho do bondinho, subia o trilho do bonde de cancela em cancela lá pro Cristo, entendeu? Fazia umas corridas mais punk, sacou? Hoje em dia o nego não quer nem correr, fala que corrida não é legal, entendeu? Então... Subia essa Teleocádia com o nego nas costas. Subia, isso era quem fazia muito isso, era o Oswaldo, né? A gente subia, trabalhava, eu já fiz também aquela Santa Leocádia. Até o Pinduca teve uma época, a casa dele era ali, ele tinha uma salinha com tatame. Aí de vez em quando ele fazia um treino lá. Mas fazia isso direto, cara. O treinamento era mais punk. Tinha uma escadaria que a gente fazia muito ali no Cosme Velho, entendeu? Tinha outra do lado do Fluminense. Então era de 2 em 2 degraus. Aí a gente botava a gente levava, todo mundo tinha um cachorro, né, geralmente. Aí, meu amigo, botava o cachorro nas costas e vinha subindo. Imagina a cena, né? Meu irmão, nego olhando aquilo. Assustava. Tá subindo ali. Assustava. Ia ser engraçado isso. E quando a gente subia o Cristo também, chegava lá no Cristo, depois do trilho, né? Você pegava a escadaria mais leve, né? Mas aí nego dava tiro. Subia aquela escadaria, os gringos tirando foto, olhando, assustado, maluco, né, meu irmão? Aí eu tinha 19 anos, era né, barato, né? Valia. Era barato. Muito maneiro. Era garoto, era correr na lagoa, voltava, treinava de manhã, treinava de tarde, treinava de noite, fazia musculação. Até musculação fazia menos, depois mais velho que eu fui fazendo mais. Porque hoje a gente vê a importância da questão, não só como preparação física, mas como manutenção e prevenção de lesão, né? Você já preparou algum atleta, não como treinador, assim como preparador físico, usando todo esse background que você tem, cara, como de lutador, de professor, de educador físico? Sim, não. Você já pensou em preparar atletas para competição? Já fez isso? Cara, meus próprios alunos, eu dava toda a orientação na época. Eu foquei mais em preparação física geral, não só para luta. Então, assim, eu preparei muito atleta amador. O cara vai fazer... Vamos dizer, maratona, já preparei. Natação, já preparei. Esqui, já preparei. Snowboard, já preparei. Entendeu? Porque aí eu pego o poder de adaptação da gente, com preparação física, quando você já viu várias modalidades de esporte, e com conhecimento técnico em relação à periodização, né, na metodologia, a gente monta, entendeu? Com jiu-jitsu a mesma coisa, com MMA a mesma coisa, entendeu? Mas eu gosto muito do ringue ali, da instrução lá dentro. Tu gosta da coisa do coach ali? Gosto. Só que você sabe que pra gente, para dar um dinheiro nisso, a gente tem que ter um prazo longo. Então eu acabei me apoiando mais na questão do... A gente chama de personal, né? Eu chamo mais de condicionamento físico mesmo, para dar condicionamento físico para qualquer. Então eu trabalho dentro do condicionamento físico com a parte de boxe, de MMA, bacana, de jiu-jitsu. Você utiliza essas ferramentas dentro do treinamento. Isso, porque às vezes o cara não quer treinar um jiu-jitsu, mas ele quer aprender alguma coisa, defesa pessoal. Então eu acoplo ali, junto de uma questão de funcional. Você sabe que hoje eu tenho um estúdio, tenho aula de jiu-jitsu também coletiva à noite, que o espaço é pequeno, mas tem lá uma galera. E trabalho muito focado em particular, em grupo fechado. Grupo fechado, né? Mas agora eu tenho, assim, vou dizer hoje aqui, porque eu não sei se vai acontecer, mas tem um cara querendo montar uma estrutura comigo para prover atleta para MMA. Ah, legal. Preparar os atletas para MMA. Montar uma estrutura, querendo botar de Red Cor, mas é uma coisa que ele já vinha falando antes. Não aconteceu, mas também teve a pandemia. A pandemia parou tudo. Então parou tudo. Então, não sei, vamos ver. Mas você gosta disso, tá ali dando instrução. Eu gosto porque, cara, eu acho, como é que eu vou te explicar isso? É a questão do mestre mesmo, né? A gente tem essa, e a gente se coloca muito lá dentro, já que a gente não está mais, né? A gente gosta de ver a evolução de um ou de outro subindo ali, enfim, eu acho bacana. Agora isso tem que ter um retorno
interessantes para você fazer. Você não tem que ter teu ganha-pão ali. Sim, com senão- certeza. Horas do seu dia É, dedicados àquilo ali, tem que senão ter um não retorno vai. financeiro. E falando assim, voltando aqui um pouco àquela época do jiu-jitsu pro Vale Tudo, como foi a sua entrada pro Vale Tudo? Assim, como é que surgiu a oportunidade que você tava no lugar certo, na hora certa, para que você migrasse do jiu-jitsu Bom, pro Vale Tudo? como eu te falei anteriormente, a gente tinha que se testar de alguma forma. Eu falei, eu não tinha pretensão de ser um lutador mas eu queria entrar ali e ver qual era a adrenalina, ver como é. Hoje em dia você tem, todo fim de semana, você vai lutar um MMA. Na nossa época era uma coisa assim, meio que do outro mundo, né? Fazia ali, tinham poucos eventos, Sim. poucos caras já tinham lutado, entendeu? Depois daquela fase lá da década de 50, do seu Hélio, depois do João Alberto Barreto, Carson, aquilo deu uma segurada e tal. Depois veio muito muito, né, espaçadamente, né? Você teve o Pinduca ali, aquele evento de 81. Isso, Renzo Depois lutou, do né? Renzo, foi umas coisas assim. E depois a coisa veio, depois da criação do UFC, a coisa veio dando uma crescida grande. E aí eu comecei a treinar, a gente começou a treinar sem kimono, comecei a fazer boxe, estava todo mundo fazendo lá com o Claudinho, A Nobre na Arte, Nobre Arte. que era o epicentro do jiu-jitsu carioca ali, todo mundo, todas as equipes treinavam o lá. professor de todo mundo ali. Claudinho era Território unanimidade, neutro ali, não território tinha neutro. rivalidade ali. Todo mundo... Ele fazia as pessoas se darem bem, né? Mesmo quem não era. Claudinho um barato. Claudinho é mó barato, formidável, meu irmão. Grande mestre de boxe, cara. E aí eu falei, bom, vou começar a treinar porque vai aparecer alguma coisa, né? Uma hora vai aparecer, a gente já tem que estar preparado. E aí ia pintar um evento em São Paulo. Na época eu já estava de preta, já tinha minha equipe, juntei com a minha equipe a do Traven, do Fábio, do Jacaré, Vini lá da Barra, que era o Ratinho Vini. Isso já era aliança? Aí já é aliança, isso. Na época do Pinduca. O Pinduca, aliás, nunca incentivou muito a questão do Vale Tudo, era mais o jiu-jitsu esportivo. Porque o Pinduca, apesar de ter lutado ali, né, com o Marco Rua, ter sido um cara de frente do Carson, o Pinduca ficou muito focado para a educacional, sim, né? É mais isso que eu tô falando. Ele não incentivava esse tipo de coisa. Ele ficou muito ali no jiu-jitsu esportivo mesmo. E aí depois, quando eu fiz minha equipe, ele também já não tinha, o horário dele já batia com o meu, que eu tinha que dar aula, então a gente não estava conseguindo. Aí nessa época, o Trave a gente já tinha lutado contra, né? A gente era adversário, lutei com todos eles, com o Trave, com o Fábio, com o Gigi. Então eram adversários também na época, quando eu era do Pinduca. E aí o Trave, Cachalo, vamos treinar junto, eu tô precisando de treino também, não tem ninguém. Então a gente, meio-dia era um horário morto, a gente começou a treinar junto. Tá. Um ajudar o outro, né? Isso. Aí a gente combinou que, bom, a gente não vai lutar entre a gente, né? Então, beleza. Só que ele era do Jacaré, era strike, né, na época, eu tinha minha equipe e Pinduca. E aí foi quando isso foi um pouco antes de eu lutar ali eu ainda era marrom, lutar com o Libório. Foi qual época isso aí? Isso foi 90, final de 92. 92. Eu lutei com o Libório em 93, aquela luta. Mameluque. Isso. Aí ali... Você era marrom, né? Eu era marrom. Ali eu era peguei azul, a preta. Ali... Na verdade, o que aconteceu? Eu peguei a marrom em 89, eu acho. 89. Eu fiquei parado na marrom muito tempo, por causa de lesão. Então, aí treinei um pouquinho aqui, parava. E aquela mentalidade de caçogresse, né? Do Pinduca, né? Da faixa, demorar pra dar faixa. Mas até que eu posso dizer que eu não demorei muito, até porque ele teve que passar, porque eu fui bem sucedido nos eventos, ele acabava. Mas eu fiquei, sei lá, 1 ano e pouco na azul, 2 anos na roxa, alguma coisa assim. Eu já estava na marrom, assim, mais, por exemplo, os caras pegaram agora a Coral, né? O Bolão, o Fábio, o Trave, ano passado. Isso, Era pra eu ter pego com eles. Entendeu? Só que eu fiquei parado esses 4 anos. Entendi. Entendeu? 89, 90, Travou um pouco na marrom ali. Eu travei na marrom, cheguei a lutar, lutei um evento em Niterói, lutei um Atlântico Sul que eu resolvi treinar. Falei, vamos treinar uma semana lá. Eu lutei até na final com o Jair lá do Carson. O Jair. Aí o Celim. Aí é mais outro que eu lutei também, do Carson. E aí, qual foi bom? Aí eu comecei a treinar com o Traven junto. Eu estava de trabalho e tal, com faculdade também junto, terminando, educação física.
E aí a gente começou a treinar na hora do almoço, tal, foi indo. Aí eu lutei fiz aquela luta com o Libório. Foi ali que eu ressurgi, digamos assim, né? O jiu-jitsu, embora o cara que não tinha perdido. Não tinha perdido pra ninguém, não tinha nem tomado pontos, que o nego falou em campeonato. Isso. E tal, e assim, foi uma coisa meio... Isso aí todo mundo chocou todo mundo. Dá uma entrevista à parte só para falar dessa luta. Porque teve muita coisa ali envolvida. E aí o Carson provocava, né? Sabe aquele jeito do Carson de... Então foi uma coisa que me marcou muito, que quando o Travin foi escrever a gente lá no campeonato, o Carson tava lá, e o Carson falou pro Travin, falou, o Castelo tá aqui nesse peso, põe ele embora aí. Vai pegar em 1 minuto. Aí o Travin já me botou a pilha, né? Já botou aquela pilha, já falou, né? a gente... Pô, mexeu com brio, né? 20 e poucos anos, eu falei, beleza. Aí aquela coisa fica engasgada, né, mesmo? Aí lá na hora, mas pô, Libório é um irmão, não tem? Sem dúvida. Mas faz parte. Zero. Mas na época era legal. Era isso, entendeu? Aí a gente juntou... Isso eu treinava você, o Travin, o Fábio? Não, nessa época o Fábio já estava em São Paulo, o Gigi, o Travin tinha aberto a Strike. Então eu ia treinar lá com ele no Leblon, às vezes ele ia lá na academia. E como ele tinha um volume maior ali de aluno mais pesado, a gente ficava lá treinando, tinha uma garotada mais pesada. Aí a gente ficou junto um tempo, aí viu que, pô, bicho, a gente tem equipe, cada um põe teus alunos, luta um com o outro, e a gente, pô, treina junto, não sei o que, aí começou aquela história, tá, pô, bicho, vamos juntar. Vamos montar uma equipe só? Aí foi final de 94 isso. Quando teve um evento, não sei se você vai lembrar, foi no estábulo, cara, lá na... Eu lembro disso, lembra? pô, foi horrível. Dentro do estábulo, meu irmão. Eu lembro. Era ali no... Ali era Ayrton Senna, né? Era de alguém ali que eu acho que foi Atlântico Sul, só cara, que dentro desse... Eu não sei se foi Atlântico Sul, mas eu lembro muito eu bem dessa competição. Eu lutei esse cara, não tenho certeza, eu tenho quase certeza. Foi no estábulo mesmo, foi cara. No estábulo, foi emblemático aquilo ali. Aí ali a gente resolveu, acho que foi o primeiro campeonato que a gente fez da Aliança, se eu não me engano. Tem estatutos, tem tudo feito lá, enfim. Então, mas a Aliança, só pra gente... A Aliança foi... Tipo assim, o Fábio já estava em São Paulo, Fábio Gurgel, né? Usava Fábio Gurgel, Jacaré. E aí... Jacaré no Ipanema ali. Ipanema, você... Já tinha umas... Sua academia estava onde? Laranjeiras? A sede, sim, mas eu já tinha mais umas 6, 7 filiais. Grajaú, na própria do Gavasa. Do Gavasa. Tinha... Seus alunos dando aula, você ia em todas? Meus alunos dando aula, eu rodava... Não, meus alunos dando aula. Eu ia, assim... Fazia evento só meu, da galera. Legal. Tu já tinha deu um trabalho de professor ali. Tinha mais de 50 academias no Brasil, cara. Caramba. Depois maneiro. Juntou, tinha São Paulo, Minas, com o Paulão, que era... Foi o meu aluno lá. Paulão, que foi o professor Minas, do... Que é isso, era aluno meu, era o Paulão, o Marcelo Garcia. Marcelo Garcia, Marcelinho estava pronto quando foi pro Fábio. Na verdade, foi aquela separação, quando eu saí da Aliança. Confusão, né? Um grupo aí eu saí, o outro ficou naquela. O Marcelinho, na época, era a esposa dele, gente boníssima também, ela trabalhava, trabalhou com o Fábio e tal. Aí ele se viu por melhor para ele, para a carreira dele. O Fábio até me ligou, foi um moleque correto comigo e bola, vida que segue. O Reinaldo Ribeiro, que é um moleque fenômeno também, tá lá em Barcelona hoje. Tem o Escobar, que é aluno meu, que tá em Miami, o Marquinho. Tinha uma galera boa ali, cara. Então, eu tinha essa equipe que estava espalhada e aí a gente resolveu se juntar. Aí dali a gente começou, eventualmente, o Fábio vinha, a gente treinava lá com a gente, e eu organizava a maioria dos campeonatos da Aliança, foi o que fiz. Então eu fazia, era como se fosse uma seletiva. Entendi. Né, pra gente poder juntar, então fazia muito no Rio, mais no Rio, porque na época ainda não tinha... E o maior número de atletas estava no Rio, né? Estava no Rio, sem dúvida. O Espírito Santo já estava crescendo um pouquinho, já tinha o Jamelão lá, o Leandro Borgo. Aí São Paulo era com o Fábio, já expandindo o Fábio. Eu no interior de São Paulo, eu tinha ali Taubaté, São José, Pinda, tinha umas academias ali. E em Minas também, com o Paulão lá, tinha uma porrada de filial. E aí a gente foi crescendo, entendeu? Então, voltando à questão do MMA, então a gente tinha essa meta. Aí eu vou me confundir um pouco com as datas, que o Travin, ele chegou a fazer o UFC, fez um alternate, na época que o Fábio lutou. Eu acho que isso foi depois da luta com o Igor ou foi antes, agora eu não tô, acho que foi depois. Isso esse negócio do tempo, essa linha do tempo ali. Você lutou com o Igor
depois que o Traven estreou no UFC. Foi depois, eu não lembro. Essa Essa linha do tempo é que eu tô aqui matutando aqui. Eu acho. Tem que ver qual foi a data. E quem te levou pro Rússia? Quem te levou? Foi o Lapenda. Frederico Lapenda. Frederico Lapenda. Fred Lapenda. Sabe que o Fred agora é um grande produtor de cinema, né? Sempre tá foi envolvido com tá isso. arrebentando lá nos Estados Unidos, ganhou prêmio. Ele teve ano passado, a gente foi comer, ele e o Alonso, a gente foi almoçar, batemos um papo, ele tá outra linha agora, mas ele, graças a ele, muito lutador foi lá para fora. Sim, né? Com certeza. E aí ele tirou para a Rússia. Como é que foi assim, o convite? Vai lutar na Rússia. O que eu agradeço. Aí naquele de São Paulo não saiu, a gente ficou treinando, daqui a pouco veio o Lapento e falou, isso aqui para lutar. Era um evento de 3 lutas e um evento com várias lutas. Individualizar, né? Várias super lutas isso, e um torneio. Várias super lutas e um torneio, dias diferentes, né? Então esse evento aqui, que era o evento de 3 lutas para cada lutador, que se chegasse na final, era evento de 8 lutadores. Era para o público, para a rua, né? Para o povão. Então era num ginásio, fora dessa. A Rússia ainda estava, Moscou ainda estava muito. Era recente, né? Tinha caído o muro de Berlim em 89. Estava abrindo para o mundo e tal. A União Soviética se desfez, né? Acho que em 91. Enfim, em 97 a gente foi lutar. Então eu estava bem ruinzinho. Aí tinha esse evento e tinha essa noite de gala que era dentro do hotel, que era mais para a galera elitizada lá. Os mandatários, né? Da nova União Soviética, ali, da Rússia e tal. Rússia. Isso. Então, era um hotel top, 5 estrelas, fomos super bem recebidos e tal, mas tinha aquela pressão, né? Normal. Então, quando a gente foi... até hoje. Tem até hoje, Até estava conversando com um garoto, com um pirata, ele falou isso. Ele vai lá direto. Aí, a gente chegou lá, o cara queria... Falou, não, a gente ainda conversou, falei, pô, Castelo, porque ia ser o Igor, depois eles mudaram. Aí botaram, não, como tu tá estreando, vamos botar um judoca lá também, um cara estreante e tal, não sei o que lá. Eu falei, beleza, eu tô preparando porque que daí vier, né? Aí eu falei, bom, tudo bem. Aí chegou em cima da hora lá, mudou de novo. Não, o Igor. Aí eu falei, tá bom mesmo. Já conhecia o Igor Vuchanti? Cara, eu vi algumas lutas. Ele veio no Brasil. Hã? Ele já tinha vindo no Brasil já? Ainda não. Não, ele ainda tava... Lutando só por lá mesmo. Ele tinha lutado com Bita. Ah, tá num torneio lá. Então eu vi algumas lutas dele, ele era seco, 97 quilos. Ele era bem mais magro. Seco, depois ele deu essa... Cresceu um pouquinho, né? Aí pra pegar os pesos, tomou suquinho. Tomou suquinho, gummy e subiu de peso. Aí ele foi... Aí a gente chegou lá, a gente até conversou, né? Eu falei, pô, o Traven é um cara que tem muito gás, né? Eu já sou mais de cair pra dentro, né? Mais potência, então... Porra, qual vai ser? Porque o Igor, a gente já visto o Igor, tinha feito evento de 3 lutas, uma de 30, outra de 25, outra de 40 minutos. Eu falei, o cara era uma máquina, né, meu irmão, de gás. Aí a gente pensou em botar o Traven na Superluta e eu no evento. Aí eu, não sei, mas também a gente não sabia quem eram os caras do evento. Entendi. Entendeu? E tava uma pressão, assim, eu vi lá, tava no saguão o Mark Hall, lembra do Mark Hall? Mark Hall. Um americano. Lutou UFC. Ele, viu o clima do negócio, ele mesmo ia lutar, e ele fazer uma das lutas das superlutas. Das superlutas. Foi embora. Eu sei, não tá legal isso aqui. Vai dar ruim. Foi embora. E aí o outro foi engraçado, foi aquele Joe Charles. Figuraça, meu irmão. Aí chegou no hotel, um casacão, aquele estilão, né, meu irmão? Não sei o que, nego. Eu tô conversando, o cara meio chateado. Eu falei, o que houve? Bicho, o cara chegou no aeroporto com as malas e tal. Foi um garotinho, deixa que eu levo pra você e tal, não sei o que. Na Rússia ele foi pegar um negócio lá, não sei o que era. O garoto pegou as malas e tal. Cadê as malas? Sumiu. Tomou a volta na Rússia. Volta, rapaz. Mó figura. Mas lutou, foi lá e lutou. Aí, cara, a gente conversou, falou, não, então deixa eu mesmo com o Igor e você vai pro Eu vou pra Superluta e o Traven... E o Traven ganhou, inclusive, o torneio. Mas aí o nego fala, ganhou fácil. Eu falei, mas fácil, mas quem eram os adversários? Tu não sabia. Ele não tinha nem ideia de quem era, irmão. Era na hora ali. Foi valente. Pegou 3 russos, atropelou os 3, levou o evento. Aí o Igor era o... Como é que se diz? Era
o ídolo lá dele. Era entendeu? a estrela naquele momento, era a estrela da Rússia. E foi engraçado que o cara que recebeu a gente, não sei se ele era cubano, que ele devia ser cubano, porque botaram ele para receber a gente porque era espanhol. A língua, né? Falava espanhol. Né? Então, quando eles foi engraçado, assim que a gente chegou, ele perguntou quem era o Castelo Branco. Tipo assim, pô, por que ele. Quem era Vic? Mas não era engraçado, foi isso. Ele, não, estou torcendo por você porque ele representa a polícia aqui na Rússia, não sei o quê, um negócio meio assim. Eu falei, ih, rapaz, o negócio. Ele representa a repressão. Né? Alguma coisa assim, cara. Eu falei, rapaz, o negócio tá brabo, hein? Tá brabo, o cara deve ser o bicho mesmo. Eu tinha mesmo, um cara extremamente perigoso, né, meu irmão? Aí, enfim, eu falei, beleza, vamos nessa. Aí tem história que você já sabe, eu conto todo podcast, eu conto essa parada. Então a gente fez lá o evento, aí depois foi pro meu evento, o Traven levou, tranquilo. Aí foram rolando as super lutas. E a gente, por exemplo, foi treinar uma vez, aí o nego entrou no meio do treino lá, meio que atrapalhou. Eu e o Traven, a gente foi dar um treino, quase a gente não treinou lá, ficamos uma semana lá, fizemos alguma coisa só para não perder a forma. E aí, na hora de exame, pedir exame, o nego não pediu exame porra nenhuma. É aquele tempo, sabe que selvageria, meu irmão. Entendeu? Só os fortes sobrevivem. Só os fortes sobrevivem. Aí chegamos lá, foi aquilo, né, meu irmão? Foi o Lapenda tendo que pedir o dinheiro antes, né, com receio. Importante. A gente... Mas eu vou repetir, fomos super bem recebidos, cara. Se não teve, mas na hora da luta ali teve muita pressão. Mas foram bem recebidos pra caramba. Fomos. Aí quando eu fui lutar, foi engraçado quando a gente viu. Eu entrei, já estava dentro do octógono. Aí entrou o Igor, não sei quem é que foi, se era o Fábio, se era o Traven, quem é que estava atrás. Aí eu falei, vai ser mole, ele tá gordinho. Ele, vamos ver. Aí, meu amigo, quando começou, deu 2, 3 minutos, eu já estava nas costas dele, ele saiu, virou de frente na guarda, começou a olhar para eu falei, vai demorar. E estava escorregadio, sem querer, mas estava muito escorregadio. E era aquela lona vulcanizada, né, cara? Então, caralho, virava um sabão. E aí, no meio da luta, eu agarrado com ele lá, o juiz pedindo para eu levantar. Aí eu gritava pro corner, falei, o cara quer que eu levante aqui? Não tem isso na regra. A gente não estipulou a regra. Você vale tudo, pô? Isso é o quê? Vale tudo. E foram várias coisas que foram mudando. Era tipo assim, ou apagava ou pedia para parar, ganhava a luta. Ou então era empate. Aí resolveram botar em cima da hora, botaram 5 jurados. Aí botaram 3 russos, 2 americanos. Aí os 3 russos deram para eles, 2 americanos para mim. Aí depois o cara voltou lá, o resultado deu como empate. Mas na hora lá tinham dado para ele. Aí o juiz queria que ele levantasse, me agarrou, isso não tem porque... É isso que eu falo, cara, ninguém tem essa fita. Os 35 minutos... Não existe. Os 35 minutos de luta não existe. Eles editaram. Você tem 23 minutos de luta. Entendeu? Eu sempre falo isso, que eu só descobri isso porque o Alonso estava lá tirando foto, Marcelo Alonso, e eu tenho uma montada no meio do ringue. Eu tenho um desenho no meio do ringue, então eu estou montado dando soco. Falei, pô, quem é que vai editar uma fita e vai tirar uma montada no meio do ringue eu dando soco no cara? Tá estranho, né? Totalmente. Porque aí você vai ver o vídeo, só tem uma montada numa ponta e na outra. E tem 23 minutos, a luta foi 35. Os caras cortaram a parte ruim. Cortaram para equilibrar, talvez, entendeu? Não vou aqui ficar também conjecturando, mas que é fato. Não se corta uma luta. Não, você não edita uma luta. Entendeu? Então, fizeram isso. Mas aí tiveram várias coisas. Ele me puxando, eu gritando pro corner. O Lapenda teve peito para ir lá no chefão. Ela falou, se fizer isso, se levantar, eu não venho nunca mais, não trago lutador e tal. Não sei o que. Aí o juiz parou. Mas aí o Gai, ele agarrava na grade. Pô, tem uma hora da luta que eu tô puxando ele aqui, ele tá assim, segurando na grade ali. Na grade. Então, enfim. Mas eram outros tempos. A gente sabe que tinha essa querendo prevalecer mais pro seu lado ali e tal, enfim. Não sei se hoje em dia, dizem que hoje em dia também não é muito diferente, mas, assim, foi uma batalha lá dentro. Mas assim, pra você, assim, como lutador, o quão, independente de resultado, de roubo, né, o que foi, né, pra você como lutador, cara, assim, como foi pra você voltar dessa experiência, cara? Não, isso aí, pô, eu falo pros caras, falei, cara, tu é maluco, tu quebrou a clavícula no meio da luta, continuou lutando, podia ter morrido, não sei o quê. Foi até que o médico que me atendeu, o Michel, falou, eu podia ter picado a subclave ali, tu já, meu irmão, ficado no ringue ali. Eu falei, meu irmão, já foi.
Entendeu? Eu falo, repetiria tudo de novo 10 vezes. Experiência única, né? Porque foi experiência única, cara. É um negócio até de sublimação mesmo, de você, de superação, sair de lá, meu irmão, independente de resultado, sair, calma lavada. Saiu grande, né? Sair grande. Que você apresentou. Conta essa história, essa é legal, essa história de você pro hospital, cara. Cara, hospital, vamos de novo. O hospital, meu irmão. O Hospitrevas, né, que o Alonso chamava. O Hospitrevas, total. Foi um episódio à parte, né, cara? Porque a gente acabou a luta e tal, fui pro quarto, quando cheguei no quarto já vomitando. Por quê? O que aconteceu? Quando eu quebrei a clavícula, eu continuei a lutar, acho que eu lutei não dá pra precisar porque a luta tá cortada, né? Mas acho que talvez uns 10 minutos ou 12 com ela quebrada. E eu senti meu rendimento cair. Então aí depois eu fui ver que tem a ver, porque eu fui movimentando meu osso quebrado, ele pendurou para cá, outro para lá, e a musculatura, ele foi rasgando a musculatura, ele foi roçando a musculatura e o sangue foi descendo por dentro do corpo. Entendeu? Aí quando eu cheguei aqui que eu fui fazer o exame de sangue, o cara falou: irmão, você está em estado de anemia. Você perdeu muito sangue. Eu falei: caralho. Ele falou: pô, você tá maluco, podia ter morrido. Aí, então, quando eu cheguei no quarto vomitando, tava estranho. E aí ele falou: pô, bicho, vamos pro hospital e tal. Eu botei a mão, o osso tava para baixo, eu dei uma ajeitada aqui. Aí chegou lá, mas os caras estavam preocupados mais com um galo na minha cabeça do que com o osso quebrado. Fui fazer o raio-x, porque quando eu estabilizava do lado do Igor ali, com aquela mão dele, parece uma marreta, né, meu irmão? O bicho ficava dando soco aqui na lateral, né? Na cabeça. Acabou criando... criando um monte de calo, mas não é nada demais. Mas os caras ficaram preocupados com aquilo. E aí fui lá, meu irmão. Quando eu fazia o raio-x, cara, parecia... Cara, o hospital era, meu irmão, horrível. Aí tem a história... Eu entrei no quarto, me botou num quarto com mais uns 6, 7 pessoas, 8. Tinha uns 2, 3 malucos. O cara saía do quarto, saía batendo a cabeça na parede. Nossa! Gritando. E russo ainda, né? Russo. Que louco, meu irmão. Nenhuma. Desespero, tu não entendi nada. O cara vai falando. Que doido. Aí tava o Traven e o Fábio, né? Ficaram comigo até determinado horário. Foi até depois ele ficou no corner do Igor lá, tem até no vídeo. Como é que é o nome dele? Lutou UFC lá, lutou com o Marco depois aqui em São Paulo, no Max Suzy. Tartarov. O Oleg Tartarov. Tava lá, aí foi no hospital lá me ver, eu falei: não, tá tudo certo, obrigado e tal. Aí os caras quiseram me internar e o impressionante era o seguinte, cara, lá ainda era aquela seringa. Lembra a seringa de vidro com a agulha de ferro que eles ferviam, né? Fervia aquilo e tomava com aquilo ali. Você e outros, né? Falei: caralho, não acredito. Mas aí tomei aquela injeção mesmo de sei lá o que eles botaram também, acho que anti-inflamatório, enfim, não sei o que era. E aí ficamos lá, meu irmão, o raio-x era um negócio, cheio de roupa pendurada, pessoa dormindo lá, devia ser o técnico de raio-x, mas tudo assim muito precário, rudimentar, né? Cara, aí a gente pega aqui os hospitais públicos nossos aqui, você faz um paralelo, mas, por exemplo, você pega o Miguel Couto, não, muito melhor, entendeu? Mas os outros assim, talvez mais pro subúrbio, enfim, infelizmente, né? E era muito ruim. E aí a gente ficou lá um tempo. Nisso, eu não conseguia ficar no quarto, com os caras gritando, então fiquei no corredor, sentado com os caras. Falei: não vou ficar no quarto, meu irmão. Era de madrugada, o médico não tinha, às vezes vinha um enfermeiro. Devia estar tomando uma vodka ou em algum lugar Loucura. Aí veio o Claudinho Alonso, substituir o Fábio Trave. Isso acho que eu já estava no quarto, eu levantei, foi mais de manhã, já falei: irmão, tinha até tentar pegar a ficha do hotel para ir embora, do hotel do hospital. Tudo escrito em russo. Reconhecer o quê, irmão? Aí nisso eles começaram a conversar com o médico, os caras queriam que eu ficasse lá. Mais 2, 3, 4 dias internado. Falei: não vou operar aqui de jeito nenhum. Aqui eu não fico. Tá louco operar? De jeito nenhum, meu irmão. Porra, aí já tava inchando aqui, né? Fez um edema grande. Aí, aquele papo brabo, o Claudinho zoando o médico, falei: pô, eu rindo, né, cara, que eu falei: porra, Claudinho, segura a onda aí. Eu ri e doía, né, cara. Foi engraçado. E o Alonso, trocando em inglês lá, conseguiu te liberar. Conseguiu convencer o médico, aí liberou. Aí foi isso, a gente veio pro Brasil. Mas o hospital realmente era muito ruim. Terror. Muito louco. Que experiência doida, hein, cara? Mas valeu tudo, meu. Pô, experiência
Até conhecer outro país, outra cultura também, sem né, dúvida, cara? Isso sempre aí vale, mas uma experiência sempre vale. bem louca, né, cara? Mas a nossa época, década de 90, era isso. Tirando o UFC, que era o evento Top, né? top, o resto era isso aí, meu irmão. O Japão também tinha bons eventos. Japão, O verdade. Japão Já tinha o eventos, Pride. né? Já tinha o Pride. O Japão tinha bons eventos no Japão. E diz pra mim, o Castelo, assim, quando você voltou pro Brasil e aí voltou focado no jiu-jitsu ou continuou focado no Vale Tudo? Não, voltei mais no jiu-jitsu, até porque eu fiquei parado. Machucado, até tive recuperar. que fazer 2 cirurgias. A primeira não vingou, fiz mais uma. Aí, eu foquei muito, cara, minha vida toda, talvez por causa da educação física, eu não sei, eu foquei muito em organização de equipe, organização de campeonato. Então, essa década de 90, eu fiz muita coisa. Você ficou muito focado para campeonato, né? Fiz por exemplo, teve um da federação que eu fiz, cara, cara, eu não vou te precisar, mas, cara, foi muito número de atleta muito grande. Pô, que legal. Entendeu? Mais de 2.000, eu acho, foi a primeira vez que se botou, eu acho que 6 rings 6 áreas ali. Áreas na Gama Filho. Posso estar viajando aqui, mas não estou me recordando bem, mas foi uma coisa assim que chamou a atenção, porque ninguém tinha feito até então. Entendi. Então eu lembro direitinho, eu conto isso que eu fiz uma clínica de arbitragem, eu peguei, na época, Tetel, Múzio, Carino, Chaulinhas que tava, Charuto, Ratinho, galera das antigas boa. Né? Eu falei, galera, vamos fazer essa clínica aqui, vamos lá na academia e tal. Tinha umas 12 pessoas. Aí foi curioso que eu peguei 2 alunos meus faixa azul, que era o Julinho Magalhães e o Escobar. Botei para rodar. Falei, meu irmão, vocês ficam raspando o tempo, ver o que dá pra fazer, o máximo de giro que vocês puderem dar. 6 minutos. Aí botei e falei, todo mundo anota o placar. Sabe quantos placares deram igual? Quantos? Nenhum. Cada um viu uma luta diferente. Todo mundo viu coisa diferente. Falei, só para vocês terem ideia, parar de reclamar de árbitro dentro do ringue, do tatame, porque olha aí, Aí nego ficou meio assim. Falei, irmão, é isso. Choque de realidade. Difícil, interessante choque de realidade. isso, hein? Interessante que você fez. Aí Choque de realidade. Aí os caras pararam, caramba, mas assim, foi discrepante de ter um 5-2 e ter um 12-3. Entendeu? Uma coisa assim muito discrepante. Falei, agora vamos sentar e vamos enxugar isso. Entendi. Aí, dentro do possível, a gente, eu fui enxugando, fui fazendo uma coisa ficar mais, minimizar os erros. Mas isso aqui eu não acho certo, isso aqui eu acho errado. Falei, cara, não tem certo, vamos colocar, a regra é essa. Se amanhã ou depois, se chegar à conclusão que isso aqui está errado, a gente muda. Mas vai ser essa aqui. Porque senão fica tudo muito subjetivo. Sim. Aí foi a primeira vez que eu acho que, assim, que eu lembre que teve realmente essa... Tanto que eu fiquei cuidando da arbitragem uma época, da federação, que era a federação do Robson na época. Acho que não tinha confederação. Não, já tinha confederação, já estava começando. E até o Cirema já foi lá ver o estadual. Foi a primeira vez que eu coloquei, o nego ficou maluco, né? Falou, pô, peraí, o Zul Med leve 2h40, termina 3h20, sei lá, não lembro, tinha um horário. Foi a primeira vez que fez um cronograma, né? Cronograma preciso, o nego falou, pô, mas peraí, como assim e tal? É o horário. Acabou. E a pesagem ainda era no início, né? Ainda se fazia no início. E aí a pesagem era, não lembro, de 9 às 10, era um horário. E aí o nego chegou lá, porra, 10h30 para pesar, 11 horas, eu falei, bicho, acabou. Não, mas como assim? Atrasou o trânsito. Acabou. Pô, tu foi rígido mesmo. Se não, naquela época, se não fosse eu, cara, ou você, ou um cara que o nego respeitasse, você sabe que ia dar, né? Ia dar M, né? Então eu fiz isso. Meu irmão, o que aconteceu nos outros fins de semana? Chegou alguém atrasado? Ninguém mais. Ninguém, tudo certinho. O recado foi dado. O recado foi dado. É o choque de realidade importante, para as pessoas acordarem. Aí os caras, opa, pera aí, pô, o negócio tá legal. Pô, tabelinha, computador, né? Tabela lá na parede, tudo feito. Pô, ralei, meu irmão. Foi um negócio, mas foi muito bacana. Tive a ajuda de muitas pessoas e tal. O Canepa estava junto comigo. Então, mas essa parte organizacional foi o que fiz. Então, correu dessa maneira. Então, foi um negócio que, por exemplo, a aliança, acho que eu fiz uns 15, sei lá, 10 torneios de aliança, não lembro, um monte. Mas eram torneios muito menores, 300, 400, 500 pessoas. Entendeu? Não, mas era uma outra realidade. Para aquele momento foi importante. Para a federação. E sem dúvida. E qual foi o momento assim que houve o rastro da aliança e você montou a Brasa? Que momento foi isso? O que aconteceu ali em 2000, a coisa estava crescendo muito, né? Eu era presidente, no primeiro mandato fui eu de presidente, uns 4 anos. Era uma associação. A gente começou em 94, mas
eu não sei te precisar dados que a gente virou realmente uma associação sem fins lucrativos, tinha presidente, tesoureiro, tudo direitinho ali no papel. A gente botou, então eram 7 fundadores, né, que fui eu, Jacaré, Fábio, Jacaré, Fábio, Traven, Gigi, Canepa, porque os 3 da Strike, Sim. Eu com a minha, Jacaré com a dele, o Fábio com a dele, e o Vini, que o Ratinho dava aula lá, o Vini também era, então ficou, e o Vini e o Ratinho. Eram 7, né? Depois, posteriormente, o Canepa, como dissolveu a Strike, o Canepa saiu, continuou o Traven e Gigi, mas cada um com a sua, eles tiveram, né, um problema ali de, enfim, academia, e entrou o Fernando, irmão do Fábio, para ficar os 7 ainda, para ter o voto, na hora que tiver que votar qualquer coisa. O voto Minerva ali, né? Minerva, exatamente. Então, e era tudo assim. Então, eu organizava, fazia uma hora, galera, vai ter isso aqui, e mandava e-mail para nego votar. Tá? Bem organizado. Sim, organizado, até tal bacana. hora. Se nego não votasse até tal hora, o que tiver de voto vai valer. Entendi. Entendeu? Então, daí tinha gente que o Fábio já não estava gostando muito, não sei o quê, não queria daquele jeito, o outro queria. Ficou uma. O nego também não estava muito querendo lidar com essa coisa da organização. E aí, eu fazendo, aí eu falei, não, vou reunir tudo com um só e um só vai decidir. Né? Vai ficar tudo na mão de um para decidir. Eu falei, pô, mas a gente não dá, não começou assim. Sim, aí é complicado, né? Só aí é complicado. Porque aí eu ia sair da presidência e entrar outro, mas teria que ser os 7 continuando, né? Fazendo. Não estou aqui discriminando ou falando que é ruim ou que é bom. Mas o que a gente faria era daquela maneira. Combinado era aquele, não ia mudar. Aí resolveu mudar, eu fui voto vencido. Falei, já pô, mas tu vai sair? Eu falei, cara, se for assim, sim, porque eu acho que não está correto. Não era o que a gente tinha combinado. Entendeu? Ah, vai melhorar? Não acho que vai melhorar. Entendeu? Vai ter uma pessoa mandando, por mais competente que seja, não é a situação. Mas aí, enfim, eu falei, cara, para não me aborrecer, eu preferi me retirar. Entendeu? Aí eu saí para não brigar com ninguém, porque não teve desentendimento. Entendi. Entendeu? Aí eu fiquei lá com a minha equipe. Léo Castelo Branco. Léo Castelo Branco. Por um período. Aquele leãozinho, o leão, o né? Leão. O Leão. Aí essa época acho que eu já estava até com uma outra lá, mais moderninha. Mas foi marcante, foi o Leão. Foi o Leão, sem dúvida. Aí o que aconteceu ali, isso era 2002. Era a época dos bichinhos, né? Todo mundo tinha um bicho. Todo mundo tinha um bicho. Era a época do bicho. O Trave acho que era uma Maguila Gorila, o Gigi era um lobo, o Fábio era um cachorro. Era o Rabugento. Muttley. Jacaré era um jacaré, óbvio. Né? Cassius Bulldog, Cássio era um Galo, Bulldog. Todo mundo tinha um... Bolão tinha um lobo. A própria Barra Grace era o Bolão tinha um lobo. Barra Grace era o... Era o Demônio da Tasmânia. Era o Leão... Não, Demônio da Tasmânia. É o Demônio da Tasmânia. Engraçado. Era bom barato, todo mundo tinha um bichinho. Todo mundo tinha. O Dedé era quem que era o Dedé? Não, Brasil do Espaço. Era do... Era o Brasil. Brasil, aí o Wendel era o Frajola. Frajola, era o Frajola, é isso aí. Cara, era uma figura isso, cara, era muito legal. De que um dia... Montar uma, né? Fazer um museu, né? Não sei se todo mundo tem camisa ainda daquela época, mas tipo, fazer um museu contando essa história, muito legal. Até o Claudinho tem muito ali lá no ringue dele, até hoje tem lá, que eu passando na reportagem, o cara... As logos da galera. Lá, tinha a logo da galera lá. Aí, enfim, mas essa logo é vintage, né? Hoje em dia seria uma coisa vintage. Mas nego, tu ia comprar camisa, todo mundo ia comprar. Aí, se você lança o leão, se o Fábio lança o rabugento, o cachorro, o bolão lança o bolão. Na verdade, a Barra Grace teve que tirar por... Não, direitos autorais. Direitos autorais. Talvez muitos hoje iam ter que fazer. O meu não, porque o meu não tem, não é de ninguém. Genérico, né? Genérico. Leão. E aí foi isso, 2001, 2002, eu parei, fiquei na minha equipe. Fui para os Estados Unidos uma época, voltei. Aí os Você morou nos Estados Unidos? Morei um período lá. Você deu aula lá? Dei aula. Mas tive que voltar, não deu. Perto de... Cara, ali era Costa Mesa, perto de onde estão os garotos ali agora, né? Os irmãos Mendes. Os irmãos Costa Mesa. Mas assim, 2002. Fiquei pouco tempo. Ficou pouco tempo lá. Voltei, filho também, família, enfim. Acabou não dando resultado. Aí eu fiquei aqui com a minha equipe, os garotos estavam já
sempre me procuraram, né, cara? O que acontece? Na Aliança, quando juntou, não tinha um professor do fulano do ciclano, a maioria treinava, eu puxava muitos treinos, era eu que puxava, entendeu? Então você tinha o Léo Leite, Comprido, Léozinho, Ricardinho. Essa molecada nova crescendo ali e tal. Vou esquecer de gente aqui, Demian, Múzio, entendeu? Pô, pode botar aí, eu vou esquecer uma porrada de gente, cara. O Robert Lasdale, o André Galvão, o Ramon, professor dos Mendes lá dos garotos. Os garotos eram moleque ainda. Todos eles foram bravos. Não, perdão. Eu já estou misturando as coisas. Aí já é Brasa. Já foi a época da Brasa, na época né? da Aliança, mas essa galera que eu falei no início, o Demer, sempre conversaram comigo, sempre me procuraram, sempre pediam conselho. Entendeu? Então a gente acabava treinando junto. Então, quando eu saí, eles tiveram um atrito lá. Entendeu? Negócio do campeonato, né? Negócio No campeonato. mas na verdade, aquilo ali foi o estopim, né? O estopim. Foi a gota d'água. Os caras já estavam há muito tempo querendo... Não estavam aguentando a questão do autoritarismo e tal, não sei o quê. Eu acho que o Fábio é muito competente para fazer negócio. Ele é um cara, assim, para ele, né? Para a questão dele. E quem tiver no barco vai se dar bem também. Entendeu? Então ele foi fazer um negócio lá dele. Teve gente que concordou, teve gente que não. Acabou sentando que a Aliança ficou um período bem assim... no ostracismo, na época que a gente estava com a Brasa. Eu, infelizmente, tive que me afastar de organização, de mídia, de jiu-jitsu, quase. Fiquei só com aula de criança por motivo de saúde. Eu tive que parar um tempo, fiz cirurgias e tal. Enfim, mas isso já passou. Fiquei um bom período aí, um pouco afastado. Por isso que eu me afastei da Brasa na época, eu tive que entregar. E aí, os garotos saíram naquela época. Aquilo ali... 2004, talvez, não sei. Fizeram a Master, que eles não queriam se desvincular do Jacaré, que tinha muitos alunos ali que ainda eram alunos do Jacaré. Fizeram a equipe Master. Aí, pô, estavam se dando bem, um ano, 2, só que não estavam conseguindo se estruturar, se organizar. Aí me procuraram, Comprido, o Léo. Léozinho. Eu tenho um vínculo muito legal com eles, cara, Comprido, com o Léo. Tô até com o Léo na Checkmate. E agora você voltou pro Checkmate? Voltei não. Voltou não, você foi, né? Eu encontrei com o Léo me procurou, o Comprido também querendo que eu voltasse pra Brasa. Eu falei, cara, vou ficar aqui que eu vou ver como é que o Léo, como é que tá e tal. Mas, cara, pra mim hoje, Carlão, não tem assim uma importância muito grande. É mais por estar com uma galera, entendeu? Sim, eu gosto deles. Tem o suporte também, né? Eu gosto deles ali, eu gosto do Ricardinho, do Léo, a galera é muito boa. Faz um trabalho muito bom no Checkmate. Checkmate é muito forte. Tem um trabalho excelente. Checkmate é uma das maiores equipes do planeta, lá né? De Curitiba também, Nossa, me fugiu o nome agora. Ele que cuida lá das coisas aqui no Brasil, moleque fera. E aí eu vou ali em Ipanema, tem um bode que dá aula com o Rico ali, galera tem a molecada ali do Morro. Pô, os caras Cantagalo, irmão, tá com uma safra ali, meu irmão, que é isso? Ali é violenta. Uma safra ali braba. E aí, enfim, aí eles fizeram lá mais tarde, me procuraram. Falou, pô, Castelo, não dá, não sei o quê, querendo juntar. Eu falei, bom, faz o seguinte, então, vamos criar uma equipe nova. Foi quando surgiu a Brasa. Quero botar Castelo, Master. Eu falei, não vamos criar um nome. Aí os caras, então, meu aluno fez aquela logo e tal, o Júlio. Aí vamos fazer, vamos, que chegou nesse nome. Aí ficou Brasa. Aí vamos começar, O primeiro Mundial fomos vice-campeão mundial. Aí já veio agregando. Um time forte. Aí já veio agregando. André Galvão, eu acho que já veio com o Léo, não lembro, tá? Mas melhor perguntar para ele. O Drasdale, o Léo Leite, o Jacaré, lá de Manaus, que lutou UFC. Ronaldo Jacaré já chegou, lutou pela gente. Aquela luta que foi né, no Mundial. Ele contra o Roger. Com o Roger lá, que ele machucou o braço. Luta já era Brasa ali. Já tava com a já gente. tinha brigado ali com o Messias Henrique e tinha esse capítulo eu não sei. Sinceramente, eu não sei se ele brigou, se o cara tava junto. Eu acho que ele tava junto. Tava junto na época? Eu acho que sim. Não, depois que ele virou Guilherme Barra, né? Não, cara, eu já não sei. Mas, enfim. Enfim, aí ele veio pra gente, então a gente foi vice-campeão no Mundial. No segundo Mundial que a gente disputou, já levamos o Mundial. Já levaram o Mundial. Entendeu? Aí falei, bom, isso era 2007, eu acho, talvez. Foi o ano anterior do Mundial ir para os Estados Unidos.
Foi o último Mundial no Brasil. Foi o último Mundial no Brasil. Tijuca Tênis Clube. Um bandeirão do tamanho da arquibancada ali. Na época dos bandeirões das torcidas. Isso. Pô, foi maravilhoso. Fizemos um camping em Minas, cara. Porra, um mar de gente, cara. Foi muito bacana. Aquela união ali estava muito legal. Mas aí você começa a ter alguns problemas internos. Seres humanos. Né? Seres humanos. Você sabe que o jiu-jitsu, a luta em si é um caldeirão de vaidade, de ego, fora a questão financeira. Retrata muito a sociedade. Sim. E aí aí o que houve? Ganhamos o Mundial. Aí o Mundial foi para os Estados Unidos. Eu tive esse problema de saúde, tive que me afastar. Se ausentar. Falei para os caras, falei, meu irmão, leva vocês. No início já estava tendo um problema ali acho que do Rio com Comprido e tal, que se desenhou no Léo querendo já fazer outra equipe. E aí eles fundaram a Checkmate, que era o Rico, o Léo, acho que o Chico, que era um cara que fazia muito a parte burocrática comigo ali na equipe, na época da Brasa. E aí fizeram outro, o Rodrigo ficou lá com a Brasa, ele, Filipinho, ele, aí não sei se o Demian, o Muso na época, acho que ficaram. Aí depois foi quebrando. O Traven nessa história, eu não lembro, porque o Traven acabou também, ficou com a Aliança, mas depois ele teve um problema com o Jacaré e Abril, e aí acho que ele chegou a ficar com o Brasa. Aí a memória aqui a gente vai puxando, mas não lembro bem. Então aí aquela coisa desmembrou, né? Aí os caras, mas eu açaí, eu creonte, isso aqui. Eu falei, cara, olha só, cara, o jiu-jitsu ele é dinâmico até na questão das equipes. Sim. Então a gente tem que entender, você não pode sair de lá falando que, a não ser que o cara tenha sido realmente feito algo muito grave, né? De mau caratismo. Fora isso, você fala, não, sair porque eu quero fazer minha equipe. Opção, né? Opção. Entendeu? Né? Ficar falando mal do outro para dizer que todo mundo tem isso dentro do jiu-jitsu, não adianta. Então aí abriu a equipe, aí eu sei que o Léo foi fazer a checkmate, depois de um tempo a checkmate, né? Isso que eu falo que é o desenvolvimento do jiu-jitsu. Ele cresceu em PG, cara. Entendeu? O jiu-jitsu de 90 para cá, ele fez um boom. Foi um boom absurdo. Você pega ali a checkmate mesmo, saiu o André Galvão, fez lá a Atos. Porra, engrandeceu, foi campeão mundial também. Ele e o Ramon. E aí já, Ramon já saiu, abriu a Atos, os dois meninos fizeram aí, AOJ, né? A Arts of Jiu-Jitsu. Já está lá em cima. O último resultado do Mundial lá que eu vi. De crianças então, dando minuto. E a própria Aliança abriu aquele outro. Oh, meu Deus do céu, fugiu na memória. Como é que é o nome da equipe? Azente. Não. A Zente já foi um derivado da Checkmate. Da Checkmate, né? Estou falando da Aliança. E o Cavaca que veio ali e tal. Isso, da Cavaca saiu da Checkmate, como saiu o André também. Como saiu o André. Da Aliança foi essa nova, cara, agora que o cara é empresário, que ajuda. O Dream Art. O Dream Art. Também é muita gente que acho que veio ali, é uma mistura. Foi. Entendeu? Então, assim... Foi quando o Isaac Baense foi da Nova União, foi pra Aliança. E aí, a mesma coisa, ele fez. Ele fez e o engraçado é que gente que fazia isso de comprar entre aspas, né? O cara oferecia uma oportunidade pro cara. Aí a gente vai discutir uma questão ética que a gente fica uma assim... questão mais moral, né? Moral, ética, mas eu posso dar uma condição melhor pro cara, mas ao mesmo tempo não é bem isso que ele tá, né? Ele tá dando isso porque ele quer o cara, né? Pra equipe se dar bem. Então, isso aí a gente vai... É uma discussão que... Vale até um podcast sobre isso, mas é uma discussão com vários lados, várias visões. Com várias visões. Então você pega o André, aí o Léo também sai ali, todos eles eu converso, né, com eles à parte, e assim, eles confiam em conversar comigo, porque sabem que eu não sou, né, falastrão. Então eu sei que muitos ali também, incomodado porque o outro fez aquilo. Aí vai o outro agora, a mesma coisa com o Fábio, incomodado porque os caras também fizeram isso. Então, cara, é do jogo, né? Tá sendo do jogo. Se a gente vai entrar numa questão de conduta moral, aí já é outra história. A gente, né, pode se discutir isso, mas não é uma regra, não é uma lei. E eu vejo muito hoje isso. As pessoas querem estar bem. Se você não está se sentindo bem numa equipe... Você tem o direito de mudar. Você tem o direito de mudar, cara. Contanto que você sai pela porta da frente. Isso que eu tô falando. Quando eu te falei o negócio do garoto do Marcelinho, ele me ligou, falou, mestre, isso.
Eu gosto, ele vai com Deus, segue teu caminho, isso aí, tá, ponto final. E Tem que ser homem, É tem que lógico. ser sujeito homem. É lógico. Entendeu? Tem gente não que sai, fala mal, inventa história, isso é tão baixo, tão pequeno, meu Isso é irmão. diz muito do caráter, né? Sim, de cada um. sim, Né? de A cada gente um, tem isso que aí. entender Diz isso. mais deles do que do cara. Do que o cara, é exatamente isso. E aí foi isso. Aí nisso eu já estava afastado, fiquei um bom tempo aí, particular, dava uma coisa. Então eu perdi esse que eu falo que eu perdi a carroça, que antes era a carroça, né, a mídia, agora é o trem-bala, né? Eu perdi esse trem-bala de rede social, que foi o boom de crescimento. quando eu parei ali em 2010, eu cheguei a treinar um pouco com o Rodrigo, com o Minotouro lá, quando ele abriu aquele centro dele. Isso acho que foi 2000 e... Já foi, foi 2007 ali, eu estava com 40 anos, foi isso aí. No Recreio. No Recreio, tava o Anderson começando aí, o Feijão, até o Vitor apareceu lá na época. E eu vi começar a crescer aquele centro dele ali. Aí depois eu tive que realmente me afastar, aí... A vida vai tomando outros rumos e faz parte do processo. Aí depois eu voltei. Né, Seus alunos pediram, não foi isso? Eu já dava particular, já estava nessa vibe, eu tinha outros negócios e aí eles conversando comigo, não sei o que, me perturbaram, arrumaram o Marcelo, o Machado, que é o meu braço direito lá, o ceguinho, o Henrique também, o América, o Rodrigo, e aí eles conversando, tá, vocês vão ver, chama um espaço, eu peguei, aluguei e comecei a brincadeira ali. Pô, eu te falei na época que você pegou isso. Peguei, lembro bem. E por que você resolveu se unir a Checkmate? Ai, cara, eu sempre gostei muito do Léo, né, cara? E o Léo, eu lembro que a gente sempre teve uma relação muito boa quando que eles abriram lá, o cara me levou lá para São Paulo, falou, não, é meu mestre e tal, não sei o que. Eu falei, não, eu sou teu mestre. Eu falei, não, mas tu também fez parte da minha formação e tal. E sempre teve essa consideração com ele, eu gosto muito dele, do Rico. E como eu estava sem equipe, queria alguém para ir treinar junto, aí eu falei, cara, eu vou lá ver com o Léo. Abraçar a ideia. Aí ele me chamou para ir lá, queria que eu fosse lá ver a luta dele lá na BJJ Stars? No BJJ Stars. Aí fui lá, conversamos e foi isso. Aí tô lá que com legal. Eles. Cara, assim... Você vai no próximo Mundial? Eu tô começando a me alinhar. O que acontece? Qual era a minha intenção? Eu queria voltar a treinar forte com os garotos. Que a gente, o Mundial Master. O tesão do negócio fica, cara, não tem jeito. Queria até fazer... O menino lá, que organiza o BJJ, o FEPA. O FEPA até conversou, pô, mestre, tu não quer fazer uma luta aqui, não sei o que e tal. Falei, pô, FEPA, se eu tiver coluna, se tu me der uma coluna aí... Uma coluna nova eu faço. Falei, não, querer eu quero, mas deixa eu resolver essa situação da coluna. Tu sabe que eu tô com essa situação da coluna ruim já tem algum tempo, perna tá dormência, aquela história toda, então eu tô tentando fugir dessa cirurgia. Tem que se cuidar primeiro para poder... Eu tenho que enxugar, tirar o peso para ver se vai realmente ter necessidade da cirurgia, se eu consigo segurar sem a cirurgia. Porque cirurgia, para mim, cara, nesse ponto seria a última opção. Sim. Tomo esporro de aluno meu que sempre é médico. Né? Mas pra gente, né? Nunca já acha que tem que operar. Eu falei, não, pô, eu não vou operar isso agora. Só que tá ficando ruim, entendeu? Entendi. Então, assim, eu tô numa encruzilhada que eu racho. Entendeu? Então, resolver a situação. Mas não antes o que eu queria realmente treinar. E a gente, essa adrenalina da luta em si, cara, de se testar, isso é muito bom. Óbvio que a gente vai ficando mais velho, a gente vai tentando mudar um pouco o foco também. E aí foi isso, eu me juntei mais pra gente treinar, pra ter esse contato e pensando em fazer alguma luta. Inclusive o próprio Mundial de Master também. Mas que é muito legal, né? Entendeu? Que é bacana, você rever todo mundo, entendeu? Um negócio. Mas eu devo ir mesmo, independente se for pra lutar ou não. Aí é isso, aí dentro do jiu-jitsu hoje é isso, estou muito em cima de aula particular. E quais são os seus planos assim, no futuro em relação à Academia Leonardo Castelo Branco? É voltar aquela essa coisa de expandir ou não? Quer ficar só estúdio mesmo? O que eu falo hoje, cara, eu tenho outras prioridades. Eu cuido dos meus pais, né? Minha mãe faleceu agora na Covid, mas assim, cuido deles, tem filho e tal, a gente fica tô mais focado na questão da família. Mas assim, crescer equipe de jiu-jitsu, eu não tenho essa pretensão não. Entendi. Entendeu? Mas se vier alguma proposta, alguma coisa interessante, que eu tô mais para de repente montar evento. Entendi. Do que isso, legal. Entendeu? Bacana. Eu prefiro, mas tem esse outro cara com essa questão do MMA, querendo fazer uma coisa... botar de head coach ali e tal, enxuta, pela experiência. Pequena, eu falei, bom, vamos ver. Então assim, tá em aberto, não tem nada...
Tá rolando, Tá os dados estão rolando, né? Isso. Era mesmo. Eu quero coisa boa mesmo. A gente se apurrinhar, a gente já se apurriou muito. Escolher as lutas, né? Com essa questão até de entidade, federação, confederação, na época a gente brigava muito com o problema, né? Que a gente queria, não tá errado isso aqui. Mas o bom dessa história toda, que pelo menos eu, né? Eu brigava pelo bem do esporte. A gente querer que a coisa ande, né? Numa situação... Sempre pelo bem do esporte, na verdade. Que mesmo que você erre, né? Mundo. Mesmo que você erra, né? Você Melhor erra tentando melhorar, né, cara? Melhor é errar tentando, né? Uma coisa boa do que não fazer nada. Fica só criticando, né? É muito fácil ficar na arquibancada criticando. É o que a gente vê mais hoje em dia. Cara, e aí uma coisa que eu tenho que bater pão, porque a gente lá atrás brigava muito, mas hoje eu tenho que reconhecer que a Federação de Jiu-Jitsu, a Confederação de Negócios andaram muito, né? Muito bem, e graças a Deus, porque porque nego tem que entender, as pessoas têm que entender o seguinte, se um cresce dentro do nosso esporte, todo mundo vai no barco, puxa, é isso que o nego tem que entender. Por isso que eu falo, não adianta você guardar a mágoa do fulano, óbvio, né, dentro de uma proporção do que aconteceu, mas às vezes o nego, porque o fulano isso, fulano aquilo, pô, tu vai ficar brigando por causa disso. Meu irmão, cresce junto, vamos nessa, daqui a pouco pinta oportunidade e vai embora. E a gente também, quando é mais novo, né, aquela faixa dos 20 e pouco, né, tá ali, guerrear por tudo, né, aquela coisa. Tu vai amadurecendo, você vai, opa, peraí. Muita testosterona, você quer brigar por tudo, né? Você vai amadurecendo, vai crescendo, né? Vai mudando um pouco o foco, vai... E o jiu-jitsu nos ensina muito isso, né? Saber se adaptar, se adaptar ao jogo, né? Às vezes você está perdendo, às vezes você ganha. O jogo, a situação. Aprende com o outro. Isso, ao momento. O jiu-jitsu dá muito isso. Muito, né, cara? É o que eu falo para os alunos. Falo, meu irmão, tem aluno, por exemplo, que você vai treinar, o cara quer ficar só por cima. Aí quando cai por baixo, não quer tomar calor. Eu falo, irmão, tá errado. Teu jogo é por cima, ok. Mas você tem que sair por baixo também. Toma calor aqui. Pra tu não tomar lá fora, mas não vou estar campeonato. Na vida, irmão. Na vida, irmão. É isso aí. Os caras param assim e falam, meu irmão, tu não tá acostumado a tomar sanhaço, a tomar um sufoco, a você cair e ter que levantar. Só vitória, meu irmão. É fácil, né? É fácil demais. Se fosse só isso, né? Pô, mas a vida tem as derrotas. Isso aí. A gente tem que aprender com elas. O jiu-jitsu, a luta pra gente, ensina muito isso. Com certeza. O jiu-jitsu é uma luta fantástica. Eu considero o jiu-jitsu uma grande ferramenta de desenvolvimento humano. Mais do que uma luta. Sim, o esporte em geral é isso, mas o jiu-jitsu, eu acho que ele agrega mais em valores de respeito, de saber que o cara ali, ele é melhor, mas ele é melhor naquele momento, ele é melhor naquela situação, que você pode vir para cá ou para lá e daqui a pouco você tá na frente. Quantos aí a gente não viu que perdeu aqui e ganhou lá em cima depois? Isso é autoconhecimento, né, cara? O fundamental da vida é esse, é você ter o seu autoconhecimento. Você conhecer o adversário é uma coisa. É bom? É. Mas se você não se conhecer, meu amigo, não tem jeito. Não tem jeito. Você vai tem que se conhecer. Coisa, né? Se você não se conhecer, você sempre pode ganhar uma, duas, vai perder 3, 4, 5, 6. Se conhece primeiro, vê quais seus pontos fracos, seus limites, entendeu? Como é que você pode ir, até onde dá para ir. Então, aí é aquilo que a gente falou, é experiência, é bagagem, é tempo. Rodagem, no nosso caso, no tatame em termos de luta, e aquilo a gente transportar para o nosso dia a dia. Exato. Para poder adaptar as nossas situações de vida com o tatame e vice-versa. A arte imita a vida imita a arte, né? Imita a arte, é isso. Pô, Castelo, nosso bate-papo está chegando ao fim aqui, gostaria de ficar mais aqui batendo papo contigo. Mas o nosso podcast aqui. Marcar aqui o número 2, né? Old School Jiu-Jitsu 2. Mas eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais, mandasse aí uma mensagem pra galera do Jiu-Jitsu. O microfone é teu. Cara, vou falar que eu tô ali em Botafogo, na Rua Farane, 42. Tá? Pode me achar na rede social. Dá o telefone, a rede social qual é? Castelo com 2L, Castelo Branco BJJ no Instagram. Só tem isso mesmo, eu não sou muito de mexer, mas tô começando a ver isso com... É um faixa azul. Não, nem azul mesmo. Não, mas já tô brincando um pouquinho. Cara, dizer que pratiquem o jiu-jitsu como desporto, como atividade física, vai tranquilo, porque hoje em dia
Óbvio que toda profissão tem o seu bom e mau profissional, mas hoje em dia o jiu-jitsu está cercado de ótimos profissionais, dependentes de academia, vai para praticar o teu esporte. Hoje em dia você vai ver alguma coisa errada, você vai saber que é errado, entendeu? Você vai pular fora, você vai ter outra opção, entendeu? Então vai praticar o jiu-jitsu como esporte. Se tiver talento, vai disputar campeonato. Não tiver, vai ficar ali como esporte. Entendeu? Usa ele. Uma coisa que eu falo muito hoje também, que é a questão da defesa pessoal, que deu uma... pessoal que é muito só o desportivo, né? Não está vendo muita defesa pessoal, a gente acaba tendo que adaptar o nosso trabalho. Eu sempre dei muita defesa pessoal, hoje em dia a gente diminui um pouco, vai mais para as específicas particulares, que a gente trabalha um pouco mais, mas vai em função disso, de esporte, de lazer, de formação de grupo, de socialização, que eu acho que isso é muito importante. A gente vê muito garoto entrando inibido e saindo grande de lá, que o jiu-jitsu dá essa autoafirmação. As mães, cara, ficar atenta ao professor, né, que você vai colocar o teu filho pequeno, que vai ser a formação do caráter dele, entendeu? E pode botar, porque o jiu-jitsu vai deixar ele um cara autoconfiante, sempre é uma coisa fundamental, e que o professor trabalhe isso na cabeça dele para também essa autoconfiança não virar arrogância, entendeu? Então, ter esse equilíbrio, eu acho que o jiu-jitsu tem tudo para ser um dos esportes mais praticados pelo mundo, porque é uma coisa que sempre te coloca para cima. Independente de vitória ou de derrota, você está ali dentro de um grupo, aquilo te eleva, te coloca para cima. É o que a gente tinha antigamente, de formar grupo na rua, na coisa, né, galera? Hoje em dia é dentro da academia, dentro do jiu-jitsu. Uma família. É uma família e orientado. Então é importante isso. Eu acho que é muito importante. Bacana, obrigado, Castelo. Obrigado é isso, você, galera. cara. Que é bom, dura pouco, já diz o ditado popular, né? Nosso programa está chegando ao fim. O seu podcast é um podcast dos heróis do tatame. Tivemos aqui um herói do tatame contando suas histórias, lá do Castelo Branco. E vai ter festa na faixa coral? Tá chegando a coral. Coral vai... Ano que vem? Não, são 31, né? 20, acho que é 24, final de 23, início de 24. Vai chegando, então vai ter 24. festa. Hein? Tem festa. Bebel também pega, né, minha irmã? Então, vai ter festa na coral. Você e Bebel juntos. Vamos fazer uma grande festa. A confraria era coral. Faixa pra amarrar kimono. Já dizia Carson Grace. É isso, galera. Muito obrigado, Castelo. Você também que está junto com a gente aqui, nos assistindo aqui no canal Os Artes Marciais. Lembrando, é bom você lembrar aqui do cupom de desconto que você tem na compra do kimono da Brasil Combat. Então, se você quer um kimono novo, vai lá, 20% de desconto. O Old School, esse é o desconto para você ganhar 20% na compra do kimono da Brasil Combat. Para lembrar você isso. E aí é o seguinte, você comprou o kimono, bota a armadura, me marca lá nas redes sociais, Carlão Barreto Oficial, eu quero ver você com o kimono da Brasil Combat, beleza? Então tá combinado. Então é isso, galera, nosso Old School Jiu-Jitsu Podcast vai chegar no final, ao fim aqui dessa jornada, mais um episódio com o Leonardo Castelo Branco, e em breve estaremos de volta com mais um grande mestre, mais um herói do tatame. O Old School Jiu-Jitsu Podcast aqui no canal o seu podcast, o podcast dos heróis do Jiu-Jitsu. Tamo junto e misturado. Até a próxima.